Pô, minha orelha tá quente, cara. A minha também. Fala, galera, começando mais um episódio do Teus e Tons, o podcast que visa aí simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior no Brasil e no mundo. Antes de tudo, como sempre, sigam as nossas redes sociais, curtam, vai lá e dá uma moral pra gente, que a gente precisa disso para continuar aí trabalhando e trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Lembrem-se também de dar feedback, sugestão de episódio. A nossa ideia é construir uma comunidade aí de aprendizado de comércio exterior e suas nuances, beleza? Hoje eu trouxe dois convidados, cara, pra gente debater um assunto aí que por muito tempo ficou famoso, depois esquecido, depois famoso de novo. Tem vantagens, tem desvantagens, mas acho que vale a pena falar sobre, que é o regime de maquila no Paraguai. Bazan, te apresenta aí, por gentileza. Bom, meu nome é Alexandre Bazan, trabalho com importação há bastante tempo e me introduzi no regime de maquila desde 2008. E a gente trabalhou desde o começo com a maquila no Paraguai e somos uma das primeiras empresas que introduzimos a maquila do Paraguai no Brasil. Show de bola. Acho que trouxemos o cara certo, né, Matheus? Sim, tá certinho, né? Vamos ver agora a pressão que nós vamos botar nele agora para pegar as informações. Nós vamos embora. Matheus, te apresenta aí, por gentileza. Fala, galera, eu sou o Matheus, eu sou bacharel em comércio exterior, tenho mais de 10 anos de experiência na área, adoro comércio, inovação, empreendedorismo. Hoje eu sou supervisor de exportação na Royal Cargo. Daqui a pouco tu já tem que se apresentar, sou co-host do Teus Tons, também, toca né? essa merda aí pra frente, vambora, né? Mas enfim, vai acontecer. Bora, vamos. Gente, sou o Arlon Pereira, host desse episódio, toca a vinheta e bora pro tema. Esquerda de Maquila, olha a direita em cima contra a cabeça. Vai soar o gongo desse primeiro assalto em Leitarro, pela esquerda de Maquila. Fabrício, é Maquila, não Maguila. E aí vai, Corcunda. Bom, gente, voltando da vinheta para fazer uma introdução, a Lei 1064/97, conhecida também como Lei Maquila, que criou esses benefícios para companhias estrangeiras se instalarem no Paraguai. Lembrando, este episódio de Maquila é sobre maquila no Paraguai, existem outros países que têm maquila também, para essas empresas produzirem bens e serviços para exportação. Bom, segundo dados do Conselho Nacional das Indústrias Maquiladoras de Exportação, atualmente estão instaladas no Paraguai 248 empresas estrangeiras, sendo 180 do Brasil, ou seja, 70% do total, dentre elas muitas paranaenses. A gente vai tentar descobrir se tem alguma Correlação, né? alguma coisa aqui. Bom, essa lei Maquila, ela traz investimentos, incentiva a exportação a partir do Paraguai, concedendo vários benefícios, que é o que a gente vai conversar aqui agora, tá? Para a gente começar já explorar os convidados na questão de conhecimento, né? Não no geral. Deixar claro, O que é esse regime de maquila, Bazan? Começa para mim, por favor. O que é, como ele funciona, para essas empresas que estão interessadas em aprender aí, no geral? É um regime especial de suspensão de impostos de importação, a grosso modo. Vamos lá, fazendo um paralelo, é o que a gente tem no drawback no Brasil para exportação, né? Inclusive, ele foi criado na mesma figura do drawback, mas com algumas peculiaridades. Por exemplo, a regra de valor dele é invertida do Brasil. Quando se fala em drawback, você fala em 60% do custo da composição de custo de produto nacional e 40% internacional. E a maquila é invertida. Então, você pode ter apenas 40% intrazona, regional, que seja os membros do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, compõem o intrazona, e 60% pode ser importado de fora. E por que isso, né? Eu questionei já uma vez, é que o Paraguai no Mercosul é o primo pobre, digamos assim. Tem esse benefício porque fazer uma composição de custo interno de 60% é muito difícil, que o Paraguai produz muito pouco. Certo. Então, foi autorizado, né, dentro do Mercosul, 60% de insumos externos. Bom, de onde surge a maquila no Paraguai? A maquila é baseada numa maquila no modelo mexicano. Mexicano, eu tinha visto Foi isso. por um advogado, doutor Emílio Baez Maldonado, que foi o pai da maquila, hoje já falecido, mas esse cara que estudou a maquila no México e desenvolveu todo o regime no Paraguai. Então, assim, é um sistema extremamente burocrático, principalmente por um certo preconceito que se tinha com algumas coisas no Paraguai à época que isso foi desenvolvido, né? E como a maquila surgiu para mim? Um amigo, uma época em final de 2007, ele conversou que eu trabalhava na indústria têxtil, que existia uma oportunidade interessante no Paraguai, que seria o regime de maquila. Achei estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar, e fui estudar. Fui estudar em fevereiro de 2008. Em abril de 2008, eu já abri empresa no Paraguai, porque era extremamente vantajoso para a indústria têxtil.
por N Então, vantagens, tu né? estudou pouco, né? 2 mesinhos só ali pra colocar. Exatamente. É que na época a vantagem era tão grande que você tinha uma margem de erro bem baixa. elástica. Não, elástica, você podia errar mais. Ah, boa. Você tinha muita vantagem, diferente do panorama um pouco que se encontra hoje. A lei não mudou, mas muda os players, de certa forma, muda câmbio, muda algumas coisas que impactam nesse projeto. Então, assim, qual é a vantagem que se tem de maquila a grosso modo? Não paga imposto de importação. Só que para não pagar imposto de importação, você vai pagar um percentual de garantia aduaneira. Porque essa suspensão de imposto, você banca para o governo com uma garantia. Então, você precisa de uma seguradora para garantir esse benefício. E você não paga Aliás, você paga o IVA, né? Que é o Imposto de Valor Agregado para as compras locais. Só depois é revertido em crédito para você. Não é tão simples essa reversão. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre o IVA. Claro. Mas é possível fazer essa reversão. Legal, então basicamente, Matheus, vê se eu entendi direito. Você pode importar com benefícios, você tem que transformar ou utilizar parte dos insumos e matéria humana ou, enfim, matéria-prima do próprio Paraguai para depois ser destinado à exportação, trazendo mais competitividade aí. Sim. É isso? É isso. E, Bazan, uma dúvida que eu tive e que acho que a maioria das pessoas está tendo nesse momento é: qual a origem do termo maquila? De onde vem isso? É uma boa pergunta, né? Porque o pessoal pensa um pouco em maquiar, né? O produto. Não tem nada a ver com isso. Eu, sinceramente, não sei qual é a origem da maquila. Sério? Eu fiz uma pesquisa. Olha só. Uma vez eu estudei. Vai passar de ano, hein? Foi para esse episódio, não. Uma vez eu estudei. Não, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. A palavra maquila vem do espanhol, que significa moenda ou usina. O termo foi usado pela primeira vez no México para descrever as fábricas que importavam componentes dos Estados Unidos e os montavam em produtos para exportação. Moenda ou usina, maquila. Fantástico. Então, aí, ó. aí. Faz sentido. Aí. Basicamente é uma coisa relacionada a fabricar, a montar. Provavelmente, né, lá nos primórdios, lá no México. O México teve o seu maquila, se eu não me engano, 20 anos antes do Paraguai. Então, tem um pouco de história aí na frente lá. Sim. Mas legal saber, assim, que em tese o resumo é benefício para quem utiliza e desenvolve o Paraguai de alguma forma, né? Exatamente. É que assim, também existia um problema no Paraguai antigamente que tinha muita gente que trabalhava sem registro. Então a indústria esses projetos chegam para tu formalizar essa mão de obra, né? Então existe um controle muito grande para esses regimes especiais para que tenha esse contraponto, né? A gente não gera impostos diretos, mas a gente gera empregos, trabalhos que acabam favorecendo o país, né? E assim, você pega exemplos de inúmeros países do mundo, os mais avançados baseados em indústria, né? E cada país tem o seu trabalho, o seu desenvolvimento específico de indústria. Cara, é até legal tu falar isso, porque eu tô lendo um livro, eu não terminei o livro ainda, chama A Jornada da Humanidade. O nome do autor é Oded Galor, eu acho que é. Que ele conta isso, assim, como as nações se enriqueceram e como o desenvolvimento humano das nações, tanto a educação, etc., aconteceram. Por que aconteceu? E são 3 períodos e o período mais impactante foi a Revolução Industrial. Quando algumas cidades dentro de países receberam suas primeiras máquinas e que para operá-las precisava de um pouco mais de estudo e de instrução. Pessoas capacitadas, né? E que as pessoas viram que força física não seria mais utilizado, porque antes tu fazia muito filho porque tu precisava, por exemplo, no campo, uma galera para arar. E agora tem uma máquina que faz isso, e agora precisa mais de inteligência e menos força. Foi uma revolução absurda, assim. O desenvolvimento daqueles países e enfim, tanto de valor em dólar, o PIB per capita, eles fizeram um cálculo desde lá de quando começou, principalmente em Londres até... É brutal. A diferença é brutal. Então, sim, os países que são industrializados... A gente vê a China hoje como tá, né? Sim. E a necessidade de qualificar as pessoas daí para atender essa demanda, né? Então, isso gera um crescimento não só de empregos, mas de empregos, um desenvolvimento geral da população, né? Então, no início deve ser bem difícil, né? Porque a população não está preparada, de repente, para a quantidade de fábricas e necessidades que vão. Mas à medida que passa o tempo, provavelmente a galera se... E outro aspecto interessante que pode se analisar, por exemplo, comparando indústria e comércio, né? Um comércio tu consegue fechar hoje, fica um tempo parado, você abre amanhã. Indústria não. Indústria a longo prazo. Então, o investimento em indústria te dá retorno por mais tempo, né? São coisas mais planas, mais planificadas. Comércio é um pouco mais rápido. O retorno é rápido,
mas inclusive a queda também é muito rápida. A indústria tem uma maturação um pouco maior, mas também o retorno disso é por um prazo muito maior. Eu até ouvi de uma pessoa que me disse duas coisas. A primeira é que a indústria, na verdade, quem cria uma indústria do zero está criando para os seus netos, assim, porque ela demora muito tempo para maturar, em torno de 150 anos. Ele falou. É assustador. Faz sentido? Para nós, extremamente listas, isso soa ruim, mas é mais ou menos isso. E a segunda foi que existem indústrias que até para desligar custa. Para desligar uma máquina custa, para ligar de novo custa. É mais barato ela continuar rodando que parar, né? Louco, né? Enfim, curiosidades. Faz sentido. Eu não tenho uma indústria ainda, quem sabe um dia, mas eu já sei que é pesado. E uma coisa que nos auxiliou muito quando a gente começou no Paraguai, porque assim, o preconceito que se tem hoje no Paraguai, em 2008, era muito maior. Claro. Né? Existia um programa do governo americano chamado Programa Umbral, do USAID, que era para atração de investimentos para os países de terceiro mundo. E eles tinham investimento grande no Paraguai. O que aconteceu na época? O nosso projeto todo foi pago pelo governo americano. Eles fizeram o pagamento de uma pessoa para fazer análise do projeto e desenvolver o projeto para a empresa se instalar lá. Hoje, se você for instalar no Paraguai, você vai precisar de um consultor, você vai pagar tudo isso. Na época, a gente teve o apoio do governo americano dentro do Paraguai. Então, isso é um respaldo interessante de moralizar o sistema no Paraguai. E isso nos deu confiabilidade de começar o investimento no Paraguai em 2008 como sendo uma das primeiras indústrias têxteis lá, né? E tanto que em 2013, 2014, a gente foi o maior exportador têxtil do Paraguai. Hoje já se desenvolveu muito mais, mas na época a gente teve uns números bem expressivos. Ganharam bastante mercado nesse meio tempo, provavelmente, pelo ganho de capital que deve ter gerado lá, né? E isso daí faz desenvolver, por exemplo, hoje existe a CEMAP, que é a Câmara de Empresas Maquiladoras, que ela faz a gestão das necessidades dos sócios, empresas que trabalham por maquila, junto a governos e entidades. Então, assim, eu faço parte dessa diretoria hoje com o objetivo sempre de fomentar a melhora do serviço da maquila dentro do Paraguai. Pô, que legal, cara. Interessante, já tá se montando até não leiam assim para não pegar a palavra pejorativa, mas tipo sindicatos. Coisa na qual, assim, defendendo os interesses. Legal, cara. Legal. Bom, principais passos para nacionalizar produtos fabricados no regime maquila no Paraguai. Tem alguma coisa aqui no Brasil que precisa ser feita diferente? Bom, a gente tem que separar duas coisas, né? Quando se fala de maquila, você está falando de Paraguai. Então, você vai importar um insumo, por exemplo, extrazona, vamos dizer, da Ásia. Entra o insumo da Ásia, vai compor isso com insumos e custos nacionais do Paraguai ou do Brasil que seja. Você vai industrializar isso e vai exportar. Para onde você vai exportar? Para onde você quiser. A maquila não te obriga a exportar para o Brasil. A gente vai dar exemplos de indústrias importadoras brasileiras, que é com que a gente está se comunicando. Mas se eu quiser abrir uma indústria maquiladora para exportar para os Estados Unidos, para a Europa, não tem nenhuma limitação nesse sentido. Pô, que legal. Isso é para trabalhar a maquila. Quando eu tenho que trazer para o Brasil, qual é a vantagem da maquila para o Brasil? Eu preciso conseguir o certificado de origem paraguaio, ou Mercosul que seja. Para eu conseguir esse certificado, a indústria não precisa ser maquiladora. A maquila, qual é a vantagem de ser a maquila? Eu não pagar o imposto de importação na nacionalização no Paraguai. Mas se eu tiver outras formas de trabalho, de igual forma ela pode ter o certificado de origem e entrar sem imposto de importação no Brasil. Boa. Uma coisa que o pessoal confunde muito, não, eu vou trazer do Paraguai e não pago nada de imposto. Não, você não paga apenas o imposto de importação se, e somente se, você cumprir com as regras do certificado de origem. E claro, isso varia muito, né? Existem várias regras, você tem que analisar o NCM do teu produto final de importação para tu ver como que tu vai trabalhar isso. Mas tendo o certificado de origem paraguaio, tu não vai pagar o imposto de importação na entrada no Brasil. E isso aqui está relacionado ao Mercosul. Então, Exatamente. Por isso, talvez 70% das empresas lá são do Brasil? Isso, por essa são investidores brasileiros. E às vezes tem mesmo empresas paraguaias exclusivas para indústrias brasileiras, né? Existem parcerias, que às vezes o cara não quer investir lá para construir, então ele terceiriza a mão de obra para fazer o processo dele exportar para o Brasil. Cara, negócios, né? As pessoas arrumam formas se fazer negócio. Legal. E na verdade, desculpa até te cortar, uma coisa importante é assim, o pessoal pensa que o Paraguai, ele compete com a indústria brasileira, mas não, ele é um centro de custo para tu competir com a indústria chinesa, principalmente. Que legal. Não, eu vou montar, eu desconheço uma empresa que saiu do Brasil e montou no Paraguai.
ela faz uma parceira no Paraguai para fazer uma composição de custos em produtos que ela não consegue produzir no Brasil. Ou ela importa direto, ou ela faz no Paraguai. Então, o pessoal vê, às vezes, o Paraguai como uma concorrência para a indústria nacional, mas não. Ele é uma concorrência para a indústria internacional. Até estranho, mas verdade, sim, muita indústria brasileira está maquilando lá no Paraguai, Sim. né? Não foram importadores do nada só, né? E não por isso deixaram de produzir no Brasil. Às vezes cresceram também no Brasil. Por isso que eu digo, é um centro de custos para produtos que ela não consegue produzir aqui, ela usa o Paraguai nesse sentido. Assim como tem benefícios, às vezes, em estados, né? Estados têm os seus benefícios, o Paraguai tem esse benefício para conseguir fomentar a indústria. E também tem suas limitações, querendo ou não, né? O Paraguai, né? Não dá pra fazer tudo de tudo lá. Comparando, eu acho que o Paraguai, eu não lembro quantos habitantes tem. Acho Por que volta de 7 milhões, né? isso. 7 milhões. A população de Santa Catarina, praticamente. Tem 220, 230, sei lá. Então, tem uma pequena diferença, né? Enfim. Até eu tinha ouvido essa seja, o Paraguai seria a China da América do Sul. Faz sentido. Mas só a diferença é o tamanho populacional e de território, né, cara? Sim. Falta um pouquinho, né? É uma leve diferença. Só um pouquinho. Gente, falei. Posso Vai lá. fazer? Claro. Ô, Bazan, e tem alguma restrição ao que pode ser, ou que não pode ser indústria de maquila lá no Paraguai? As restrições existem... não existe nenhuma restrição para tu ter uma indústria de maquila, mas pode ter alguma restrição para certificado de origem. Então, tem alguns produtos que para o Brasil tu não pode importar, ou que tem aquele... Como chama? São os REUs, né? Os requisitos específicos de origem, que vão limitar a produção no Paraguai. Não a produção, mas sim a importação para o Brasil. Então, Entendi. a limitação estaria em importar ao Brasil, mas não em produzir no Paraguai. Não existe nada que não se possa produzir. É que a gente no faz essa correlação, mas basicamente é assim, o maquila é importar sem impostos, Exato. adicionar, mudar, às vezes até a NCM do produto, adicionar um pouco de Paraguai dentro desse produto e exportar para qualquer lugar. A gente faz a correlação com o Brasil porque estamos aqui, né? Enfim, Exatamente. E daí a necessidade de certificado de origem. Então, onde vai inviabilizar, talvez, de importar no Paraguai a vantagem? Quando você não obtém o certificado de origem. E existem alguns casos que você não consegue obter. Tem um caso, eu não sei muitos detalhes, mas de uma indústria que tentou um projeto para bicicletas, para fazer alguma coisa, mas algum dos componentes era proibida a entrada no Brasil. Então, o projeto não foi para frente por causa disso. Não sei exatamente qual componente não podia, mas tinha uma limitação. Eu tive até lendo na internet, tentando buscar mais dados, assim, e tal, né? Porque tem que estudar, infelizmente, né? Assim, né? Fazer o quê? Não, e eu vi que a Foxconn tentou ir para o Paraguai fazer uma maquila e foi cancelado o projeto por alguma coisa. Você sabe alguma coisa disso? Sei. Não sabe, Sinceramente, né? A internet também não sabe. Eles dizem que é ainda obscuro o motivo da qual a Foxconn não conseguiu, ou não fez, ou cancelou o projeto. Eu fiquei sabendo desse projeto, mas não foi dado continuidade, porque eu não sei. Então, não sei. Tantos outros ali estão confirmados e rodam lá e tal. Tem, por exemplo, muitas indústrias japonesas que fazem chicotes elétricos para veículos que trabalham no Paraguai. Alguns por regime de maquila, outros por outros regimes, mas para exportação ao Brasil. Chicotes elétricos, principalmente. Uma das coisas que eu até tinha visto, que era bem legal, é que conversando com algumas pessoas da área, inclusive amigos ou agentes de carga do Paraguai e tal, eles disseram que o presidente agora atual, vamos dizer assim, de uns 2 anos atrás, eu não sei se... Ele era muito pró-negócio, então ele pegou esse maquila, ele tentou vender o Paraguai para fora, ele fomentou muito as pessoas se capacitarem lá. Não tô falando bem ou mal do presidente, eu não conheço ele, eu tô dizendo só o feedback que eu recebi, que impressionante, assim, o trabalho que estava sendo feito para botar o Paraguai como industrial no mundo, né? Um player, e tirar aquela imagem de produto sem qualidade, produto que não serve para nada e que... Produto falsificado, né? Isso. Então. Com a experiência que a gente teve no Paraguai com relação a governos paraguaios, eles sempre apoiaram muito a indústria. Eles têm uma visão boa da indústria. Às vezes não tanto da maquila, porque há uma desoneração de imposto para eles. Esse processo é um pouco lento. Geralmente leva 1 ou 2 anos para um governo entender o que é a maquila e os benefícios. Entende indústria, mas não entende maquila. Os governos, o começo é estranho com relação ao regime, depois começa a entender e começa a valorizar. Como você falou, tanto que trocou o governo hoje. Hoje assume o novo presidente. Hoje, dia 15 de agosto, está assumindo o novo presidente no Paraguai. Evento de maquila no começo do próximo mês, uma Expo Maquila, ele vai estar presente para a gente começar a explicar o que é a maquila, porque imagina, mesmo no Paraguai é uma coisa um pouco nova. A maquila não é tão clara, porque não existem tantos players trabalhando por ela. E é difícil conseguir informações, cara, nas pesquisas que eu fiz.
claras, assim. Tem informações, tipo, generalistas. O que é uma maquila, como é... Aí eu pergunto assim, por exemplo, quanto tempo leva para eu fazer um projeto de maquila? Daí não tem essa informação. Aí tu já hoje disse... demoram 6 meses, digamos, entre tu começar e tá operando uns 6 meses. Se a empresa estiver, de fato, fazendo tudo o suporte. Sendo bem... tendo uma boa consultoria, porque assim, é outro país, é tudo diferente, é um pouco complexo, é burocrático, mas funciona. Assim como talvez venha estrangeiro no Brasil para estabelecer um drawback, tem as suas dificuldades também, então por isso... Só importar já é complexo no Brasil, então... Exatamente. A gente aqui tá bem habituado a essas coisas, né, cara? Matheus, obtenção do certificado de origem paraguaio pode beneficiar as empresas que operam sob o regime de maquila? A gente já comentou, né? Sim. Sim. Vantagens, né? Impostos reduzidos, certo? Sim. E além dessas vantagens... Aliás, tem vantagens até... Tu trouxe um slide para nós, né? Em relação a... Eu acho que é o salário. Isso, com relação ao salário. Eu quero fazer um panorama. Juto, pode botar para nós, só pro Bazan mostrar para gente de quando aqui, a gente começou no Paraguai em 2008, né? Então, assim... Isso são dados de vocês? Dados nossos, mas é a nível país, tá? Porque, assim, o que acontece? Qual é o salário que se tem que pagar? Pelo menos o salário mínimo. Então, é a negociação entre empresa e funcionário. Não existem escalas de salário. É o salário mínimo como base, mas você pode pagar mais, só não pode pagar menos. Então, a minha referência é salário mínimo sem considerar benefícios que a empresa possa dar para o funcionário. Entendi. Então, na época, o salário mínimo estava ali 1.341.000 guaranis, né? Impostos 16,5%, porque assim, os impostos totais no Paraguai são 25,5%, do que 16,5% corresponde ao empregador e 9% corresponde ao funcionário. Aguinaldo seria o 13º, coloquei um 12º salário. O nome é Aguinaldo? Aguinaldo, é o 13º dele, porque eu também não sei. A gente vai pesquisar isso. Muito bom, né? No Brasil é um nome comum, lá é o 13º. É o Aguinaldo, 13º salário. Então, a época, considerando esses custos e o câmbio da época de 4.800, referência a dólar guarani, o salário mínimo era $350. Na época, câmbio de reais 1,70, o salário médio no Paraguai era R$590. Mais os benefícios. Mais os benefícios. Então, isso era bem menos da metade que se pagava no Brasil na época. Daí, vindo para os dias atuais, em 2023... Então, 2008 antes, 2023 agora. Isso, e aí? Hoje. Então, aumentou um pouco o salário mínimo deles, impostos, aguinaldo. O câmbio hoje também aumentou um pouco, só que hoje, em dólares, o salário no Paraguai é 460. Então, aumentou por volta de 30% em dólares o salário no Paraguai. Só que a referência de câmbio foi de 1,70 para 4,96. Então, hoje, em reais, o salário médio no Paraguai é R$ 2.282 em média, mais os benefícios porventura. Se a gente considerasse que hoje a gente tivesse um câmbio de 2008, o salário custaria R$ 780 no Paraguai. Então, o pessoal diz, o salário no Paraguai é caro. Em dólares, a diferença é pequena. O problema é o câmbio. Então, quando você traz para real, o custo realmente aumentou. Mas por que aumentou? Pelo câmbio dólar-real. Por não ser estável. Porque a moeda do Guarani, até pelo mercado ser relativamente pequeno e ser muito agrícola ainda, ela é relativamente estável. Você não tem grandes variações de câmbio. E isso impactou na variação de câmbio que a gente teve no Brasil nos últimos anos. E querendo ou não, as empresas que estão no Paraguai, elas faturam em dólar, né? Porque elas vão exportar, né? Eu acho que não... Depende. Porque muitas vezes a própria indústria que importa, ela pode inclusive usar o produto do Paraguai como insumo para ela no Brasil. Então, às vezes, isso é custo. Ou ela pode revender esse produto. Então, e geralmente, uma empresa que está estabelecida aqui, quando ela vai se estabelecer no Paraguai, ela vai comparar os custos do Brasil com os custos do Paraguai. Então, isso impacta. Dependendo do modelo de empresa que você tem no Brasil, hoje o salário médio é mais caro no Paraguai que no Brasil. Dependendo do modelo de impostos que você paga. E como é que tá a qualidade da mão de obra, assim, num geral, Bazan? Tipo, é sentimento, né? Enfim... Falando de mão de obra no Paraguai, é uma mão de obra jovem, super abundante, mas desqualificada. Desqualificada no sentido de não ter qualificação. Ela precisa ser qualificada. Então, ela tem bastante interesse, tem vontade, mas não existe qualificação e não existe exemplos anteriores. Então, muitas das indústrias que se instalam no Paraguai, elas são novas na região. Então, eu vou fazer uma indústria têxtil lá. O pessoal nunca trabalhou com isso, você vai ter que ensinar. Se você tiver essa vontade, essa capacidade de fazer essa qualificação, a resposta da mão de obra é muito boa. Até porque o sistema de leis no Paraguai, ele é um pouco mais justo e simples. Então, em que sentido? Se a pessoa não trabalhar, pode ser descontado.
não tem seguro-desemprego. Então, de certa forma, a valorização do funcionário paraguaio para com as empresas é um pouco maior. Entendi. Não tem tanto assistencialismo, vamos chamar assim, nessa parte. Exatamente. É um pouco diferente o modelo de negócio de trabalho deles. Ô, Bazan, e um ponto que tu tinha trazido era que lá em 2008 você tinha bastante margem pra errar. Sim. O principal ponto que tá impactando agora, que tá diminuindo essa margem, é essa questão salarial? Tem algum outro gargalo? Não, considerando 2008 com hoje, a grande diferença é o salário. O salário aumentou muito no Paraguai. Com a referência para real, né? Sim. Como o nosso mercado é Brasil, isso impacta bastante. Se fosse exportar Estados Unidos ou Europa, não impactaria tanto. Mas realmente o salário aumentou muito no Paraguai. Com referência ao salário mínimo no Brasil em reais. E as desvantagens, cara? Como é que tá as vantagens, desafios? A gente falou da parte boa. Isento imposto, é tudo mais barato, legal, esporte, e aí? Eu teria outras vantagens que de repente a gente pode... Ainda nas vantagens do Paraguai, né? A energia, ela é super sustentável, abundante e muito mais barata que no Brasil. Eu lembro que várias fábricas de bitcoins foram para o Paraguai porque era 30% do preço da energia comparado ao Brasil. Dependendo do seu consumo, tem as diferenças faixas, né? Mas chega a 30%, não diria, mas por causa do câmbio. Mais uns 40%, 50% mais barato, sim. Quase, em média, metade do preço da energia elétrica do Brasil. Então é bem mais barato. Para indústrias que têm um consumo grande de energia, isso é uma baita vantagem. As leis de trabalho são mais simples e são flexíveis, assim, no sentido que, por exemplo, como é que você faz? Você pode fazer umas leis próprias de trabalho, você redigita, os teus funcionários assinam e você assina e você apresenta no Ministério do Trabalho. A partir do momento de ser homologado, são as leis da tua empresa. Então, por exemplo, assim, para tua empresa talvez seja importante, não use celular de forma alguma. Tu redige lá um acordo entre vocês e os funcionários e a partir daquele momento ele não pode usar o celular em trabalho. Então, existem leis específicas para o teu modelo de negócio. Entendi. Então, isso é interessante, tu ter essa flexibilidade. E outra vantagem no Paraguai é que você consegue ter conta corrente em dólar. Porque o Brasil... o Paraguai corre em duas moedas, no Guarani e em dólar. Então, nos valores mais baixos, trata-se em Guarani. No Paraguai, valores mais altos é sempre em dólar. Isso já é uma vantagem bem grande em relação ao Brasil, que a gente não tem. Tu consegue fazer um hedge próprio, né? De câmbio, tudo por tu poder ter essa conta em dólar. Inclusive receber e pagar em dólar sem sofrer o câmbio. Exatamente, é isso mesmo. E daí, desvantagens, né? O que a gente pode falar? Beleza, tem abundância de energia elétrica, mas você tem linhas de transmissão obsoletas, problemas sérios em transmissão de energia em alguns locais. A mão de obra, apesar de ser abundante e jovem, ela é não qualificada, você precisa qualificar. O que, de certa forma, é um bloqueio, mas pode ser interessante porque tu consegue qualificar da tua forma, né? Tu não tem vícios também nessa mão de obra. A infraestrutura no país é totalmente ineficiente e insuficiente. Em que sentido? Estradas, essas coisas? Estradas estão melhorando, mas bem básico mesmo. Por exemplo, transmissão de água. Você não tem as linhas de água, você trabalha com poços artesianos. Você não tem coleta de esgoto, então você tem que trabalhar com poços de recolhimento, né? Porque não tem esse recolhimento de dejetos. Então, isso é uma limitação muito grande. É um Brasil uns 60, 70 anos atrás. Ainda não evoluiu nesse sentido. Mas em todas as regiões ou tem algumas regiões que estão desenvolvendo? Existem regiões abastecidas, mas é um percentual pequeno. Entendi. E as empresas que são do Maquila, elas acabam indo para áreas mais remotas pelo custo da terra ou elas estão indo para as áreas mais elas se concentram, populosas? Por exemplo, as brasileiras, principalmente mais próximas da fronteira. Legal. Rapidez e facilidade de exportação, a facilidade de comunicação, de você vir e ir, é um pouco mais simples. Tem uma cidade assim que a galera tá indo mais? O estado de Alto Paraná, que seria a região de Cidade Leste e Fronteiras, é a que hoje tem maior concentração fora da parte central, do departamento central, que seria Assunção. Hoje a Maquila se concentra principalmente no departamento central e Cidade Leste, mas já tem a região de Pedro Juan, que começa a desenvolver também algumas indústrias maquiladoras para aquela região de exportação. Show de bola. Outra dificuldade que a gente tem, vamos lá, a logística é complexa e mais cara. Entendeu? Porque a gente não tem, no Paraguai, a gente não tem saída para o mar. Então, as formas de chegar um container de importação, você vai trazer, por um exemplo, trazer até Montevidéu ou Buenos Aires e subir de barcaças pelo rio, o que te onera em custo e em tempo. Claro. Ou você pode trazer para portos brasileiros e levar rodoviário, que te onera muito em custo, nem tanto em tempo.
Então, é mais um fator que tem que ser considerado no projeto. A gente já teve muita experiência trazendo até Paranaguá e Sim, rodando e depois levando pra rodoviário. dentro rodoviário. Até se tem um acordo, né? Tipo, na qual Sim. tu não paga os impostos da importação. É meio Como o automático. Brasil, DTA, é meio automático, aham. DTA sem recolhimento aqui, porque o destino não é aqui. Bem legal, inclusive. O grande problema é que tu paga mais caro para ir de Paranaguá até Estado Leste, 1.000 e poucos quilômetros rodoviário, do que marítimo da China, por exemplo, até Paranaguá. Então é uma referência que quase do que dobra o teu custo de frete. E outra dificuldade que se tem no Paraguai ainda são linhas de crédito para a indústria, porque é um país agrícola. Então eles têm linhas fantásticas para agrobusiness. Agora, para a indústria não existem linhas específicas e o governo não tem financiamento específico para a indústria ainda. Então, leva tempo para uma indústria conseguir qualificar para financiamentos. Entendi. O que precisa-se muito, né? Para, enfim, alavancagem, investimento. Uma indústria hoje, para começar no Paraguai, tem que começar a capital próprio, senão não começa. E é engraçado que a gente tem um regime que é focado em indústrias e parece que não se conversa, né? Faltou alguém conectar ali os pontos, né? Faltou dinheiro, na verdade, porque a gente tá falando de um país que não tem realmente muito recurso para isso, né? Claro. Então... Mas é possível pegar, por exemplo, uma linha de financiamento aqui no Brasil e fazer essa troca entre filiais ou alguma coisa assim? Tem, por exemplo, bancos como o Banco do Brasil, que tem filiais, também trabalha no Paraguai. Tem Itaú, que tem Brasil e Paraguai. Ah, legal. Mas não é tão simples esse processo. Então, precisa de... É importantíssimo que a empresa tenha um histórico no Paraguai. Eles pedem de 3 a 5 anos de histórico no Paraguai para começar a trabalhar com linhas maiores de crédito. Entendi. Mas assim, a gente está acostumado com o não simples, né? Para fazer negócios, né? No Brasil. Exatamente. Então, basicamente é uma terça-feira. Para tu conseguir imposto, para tu conseguir um investimento no Paraguai é uma terça-feira. Mas vamos lá. Bom, a gente cobriu vantagens e desvantagens, o que é legal aqui. Até a gente... uma das dúvidas que me surgiu ao ler isso é assim... E as dificuldades, tipo, aduaneiras, assim, no Paraguai? Estou importando, vou ser suspenso meus impostos porque eu vou maquilar, né? É tão complexo liberar uma carga como é aqui? É mais fácil? Assim, você já teve acesso a isso para saber como... Eu vou te responder de uma maneira bem simples, né? A questão aduaneira é muito informatizada hoje no Brasil. No Paraguai, não. Entendi. Então, muitas vezes acontecem algumas dificuldades para tentar te vender uma solução. Entendi. Entendeu? Então, existem dificuldades no processo. Legal. Funciona, mas a gente enfrenta algumas dificuldades. Aí tem que ser bem assessorado para saber, né? Exatamente. Aquela experiência de campo mesmo, as pessoas saberem o que fazer e como resolver, né? Tem casos, por exemplo, tu está importando um item há vários anos da mesma forma, com benefício de não pagar imposto, e o fiscal pede que tu enquadre diferente. E daí tu tem que mandar fazer análise e tal. No final, a gente estava certo. Tu entra com o processo, tu acaba liberando, mas gerou custos, entendeu? Mas aqui no Brasil acontece isso também. Exatamente. Com frequência. Mesmo informatizado. Não, mas eu entendi, assim. Então, talvez não tão... Questões aduaneiras claro são complexas no mundo inteiro. Nada é muito simples, né? Mas funciona, mas tem suas dificuldades. Certo. Bom, quem são os principais beneficiários desse regime de maquila, assim? O que eu estava lendo, por exemplo, assim, a gente falou muito de indústria, mas, por exemplo, empresas de serviço também podem maquilar e instalar. Como funciona isso? Tem mais algum outro tipo de negócio que é vantagem? Teve algumas empresas de serviço, eu não conheço muito desse negócio, mas várias de call center, uma época se instalaram no Paraguai, se eu não me engano, da Espanha. Umas 2 ou 3 grandes se instalaram. Hoje eu não sei se elas ainda trabalham por maquila e eu não sei qual era exatamente o benefício. Acho que o benefício principal era o custo da mão de obra, mais barata. Hoje eu já não sei se se reflete em realidade. Então... eu li aqui, eu tinha lido essa parte do call center, eu também não cheguei nesse ponto, mas eu imagino que é porque também estão vendendo o seu serviço para o exterior, né? Então deve ter menos impostos a se pagar estando no Paraguai. Sim. Mas os setores mais comuns, assim, que têm utilizado maquila, pelo menos empresas brasileiras, confecção de roupas e calçados, alimentos e bebidas, cosméticos e produtos de higiene pessoal, componentes eletrônicos, autopeças, que foi o que tu comentou, inclusive, até teve um boom de autopeças lá no Paraguai. Sim. Por causa disso, construção civil, serviços financeiros, tecnologia da informação, que aí entra nessa parte de serviços que a gente está falando, e logística. Então,
louco. É bem diversificado, né? No sentido assim, onde está o grande benefício do que eu vejo em produtos ou serviços que tenha um grande imposto de importação, né? De preferência no tal panorama que não exija muita mão de obra e principalmente que tenha um alto consumo de energia elétrica, que esse é um benefício muito grande do Paraguai. Então, por exemplo, né, tu teve bastante experiência com a parte têxtil, até Sim. onde eu sei. O que era importado? É importado o fio e aí o cara produz lá alguma coisa? Tu pode importar o fio e desenvolver, tu pode importar tecidos e transformar isso num outro produto. É obrigatória a mudança de NCM do produto para Geralmente, quase sempre a mudança de partida lancerária é importante para tu gerar o teu certificado de origem. Nem sempre, mas na maioria das vezes é importante tu ter essa mudança de aspecto de produto, né? E assim, por exemplo, na composição de custos, digamos que eu exporte algo a R$100. Desses R$100, R$60 eu posso trazer de fora. R$40 de dentro. Esses R$40 são o quê? Todos os insumos que eu comprei, energia elétrica, inclusive o que eu tiver de lucro. Tá dentro desses 40%. Que é do custo, do valor total de exportação, é o valor FOB, não é custo. Então, o valor FOB, 60% pode vir extra-zona e 40% intra-zona, inclusive o lucro. Entendi. E Mas daí? aí não dá pra... Ó, a cabeça de brasileiro é boa, né? O cara já pensa assim, cara, vou fazer uma merda. Mas eu vou falar e aí tu me corrige e eu vou me fingir de besta aqui. Não vai liberar o certificado de origem, jogar tudo lucro, né? Não resolve, né? Não, consegue. entendi. Não faz muito sentido. Tá. Não vai passar porque existe um órgão do governo dentro do Ministério de Indústria que aprova ou não os certificados de origem. Então, isso vai ser bloqueado. Show. Mas a ideia faria sentido. Né? A gente tem que Seria pensar. meio Mas eu fácil, acho que né? alguém já pensou na minha frente, pensou na minha frente. Ainda perguntou. Exatamente. E esse 40%, Bazan, ele é dentro ali do Mercosul. Então, isso vale também para... Sim, se eu tenho um insumo do Brasil ou da Argentina, Ele vai contar. ele conta como custo. Legal. Inclusive, os custos que eu tenho de frete, que eu pago nacional, isso também entra na composição de custo nacional. Ah, isso é bom. Tudo isso. Pô, então é bem Já mais é. facilitado que o drawback. Bem mais fácil. Sim. Uhum. Entendi. Bom, legal, cara. Bom, até eu tinha anotado aqui, eu não sei se isso está bem atualizado ou não, mas eu tinha algumas empresas brasileiras que estão lá, só para dar para o nosso Sim. ouvinte uma ideia aqui, ó. BRF, Ambev, Natura, Grendene, JBS, Riachuelo, Centauro, Havaianas, Hering, Marisa e assim vai. É muito variado, né? A gente pode daí colocar, não sei se citou Nike também, Não. Adidas, Zara. Então tem umas redes bem interessantes que não necessariamente elas, mas sublocam serviços no Paraguai. Tanto para Brasil, alguma coisa para Argentina e para Europa também. Que legal. Eu tinha até lido, cara, antes de continuar as perguntas aqui, não sei se vocês leram isso também, que tinham desafios ambientais, assim, as pessoas criticam muito o projeto Maquila por causa de ambiental. O que é isso que foi? Chegou a ler, Matheus? Não, eu vi que um dos pontos de atenção, né, uma das desvantagens é você pensar como que uma lei de Maquila, agora não falando especificamente sobre o Paraguai, né, mas no contexto geral, pode impactar socioambientalmente aquele país, né? Então você cria um benefício para trazer empresas, para trazer capital de fora e como que o povo vai lidar com aquilo, né? Como que o meio ambiente vai lidar com aquilo. Não sei se no Paraguai existe isso, Bazan. Como é que isso acontece por lá? Hoje existe um órgão chamado CEAM, que ele faz todo o controle, né? Quando você vai instalar uma indústria, você tem que aplicar um projeto de impacto ambiental do que você vai fazer. Então, existem controles, eu diria que eles não são tão absurdos como se faz no Brasil, mas existem controles desse órgão CEAM e tu tem que aplicar um projeto para cada indústria. Inclusive, quando você faz uma construção ou ampliação da tua indústria, tem que ampliar esse projeto, porque se você não tiver esse CEAM, te bloqueia desde da parte de bombeiro, você não consegue fazer seguro. Então, é tudo bem enrolado num processo que garanta não só a segurança do investimento, quanto esses impactos ambientais com relação ao país. Isso foi crítica, até onde eu li, do próprio povo, assim, não era muito a preocupação do governo em si, ou da leitura desse projeto, era, cara, vão destruir isso aqui para botar a empresa, a gente tem que começar a cuidar disso aqui, porque a gente não sabe que
que vai acontecer. Eu sinceramente, estando lá, eu nunca percebi isso, tá? Com relação à indústria. Até porque não é tão grande hoje ainda em volume industrial e tal. Mas hoje, por exemplo, tem outras empresas da região que se instalam lá. Uma delas é a Rovitex, que está se instalando. A Lunelli já se instalou há alguns anos com investimentos grandes. Isso é a região catarinense, né? Só para deixar claro. Tá? Bela Janela, Rovitex, Lunelli. Lunelli. São grandes investidores, estão lá. Outra é a Nilcatex de Blumenau também. Tem um grande investimento há vários anos. Então, são empresas que estão fazendo... Só que sim, são empresas que continuam crescendo no Brasil e fazem um custo médio no Paraguai de produtos que ela não conseguiria produzir aqui. Ela teria que importar direto da China. Então, ela faz num país vizinho, onde ela pode ter um controle melhor de qualidade, de gestos e mantendo esse lucro mais próximo do Brasil. E ela acaba trazendo, assim, num geral, tá, Bazan? Não é específico de cada empresa. Sim. Elas fazem esse custo médio para trazer para o Brasil para vender aqui no mercado nacional brasileiro, né? Geralmente, sim. Tá. A experiência que a gente tem, as empresas do Brasil que investem no Paraguai, geralmente é para trazer produtos para o Brasil, onde ela não está sendo competitiva. Porque assim, não faz sentido uma empresa que seja competitiva aqui para o Paraguai. Porque tem muitas dificuldades, ser um país diferente, etc. E tem que criar uma indústria, né? E pagar por isso. Exatamente. Arrumar a terra, segurança. E assim, alguns produtos, principalmente os que exigem um grande consumo energético, tu consegue custos bem próximos da China hoje, até porque um salário na China aumentou muito. Então, em dólares hoje, no Paraguai, a média de salário é mais barata que na China. Então, sabendo como trabalhar com todos esses regimes, trabalhando de uma maneira correta e conseguindo gerir bem os recursos, os custos logísticos, o Paraguai pode ser bem interessante. Foda é criar aquelas empresas de capacitação profissional lá já para ganhar dinheiro, né, cara? Vamos botar lá microlins, umas coisas assim, né? Que faz tinha. Faz sentido. E, na verdade, existem alguns programas governamentais no Paraguai de formação de mão de obra, mas são pífios, a quantidade é mínima. Então, a necessidade de indústria é muito grande. Uma indústria têxtil começa, às vezes, com 1.000 funcionários. E eles conseguem treinar 60 por ano. E é muito específico, querendo ou não, né, cara? Sim. Não que o Paraguai não tenha mão de obra capacitada, é para as necessidades que o Maquila traz, né? Então, exatamente. É meio doido, porque de repente, eles são extremamente fortes no agronegócio e lá são capacitados e a vida segue. Sim. Só que para uma indústria têxtil lá, que de repente, o operar uma máquina, ou fazer tal coisa, ou entender do fio, é uma coisa específica que nem nós... Pelo menos eu, que moro em Santa Catarina, que é um dos polos têxteis. Também não sei, né? Né? Enfim. Sim. Não sei se tem também tão fácil um treinamento, assim, para eu sair daqui agora e ir lá contratar, entendeu? Sim. Então... Hoje o nosso treinamento é feito internamente na empresa. Então a gente contrata a pessoa e quando você contrata, você tem até 90 dias de experiência dessa pessoa. Em média, 60 dias a gente faz. Tem 60 dias para ela começar a dar a produtividade que eu preciso. Então eu preciso formar ela e fomentar as necessidades e fazer ela ser produtiva. Então é um processo complexo, mas que a gente desenvolveu, é um modelo de negócio que a gente consiga formar o nosso pessoal. A gente pega pessoal sem conhecimento, em 60 dias ele tem que estar dando produtividade, senão eu tenho que encontrar outro. E como tu falou, a mão de obra é abundante e jovem, né? Mas é de região para região? Ou, tipo, nessas regiões do Maquila, é assim, são regiões mais populosas? O Paraguai, em geral, é um país pequeno, né? Então, ele não varia muito. Mas a galera, ela, por exemplo, sairia de Assunción e vai para Ciudad del Este para trabalhar? Não, geralmente não. Até porque tem mão de obra suficiente na região que se instala, né? Então, não existe muito essa migração. A gente não acompanha hoje muito isso, não. Tá, bom. Matheus, sabes alguma das medidas regulatórias legais que as empresas devem cumprir para operar no regime Maquila lá no Paraguai? Olha, como tu comentou, tô pesquisando, até eu fui atrás disso, eu não consegui encontrar claro o que você precisa fazer, então acho até que essa parte já entrando numa das dificuldades, uma das desvantagens do regime, né? É entender o que tu tem que fazer para começar lá. Na verdade é contratar o Bazan, até onde eu tô entendendo, né, cara? Contrata o Bazan, eu vou fazer um jabá por ele. Não, tem muita gente qualificada lá mas tem muita gente aproveitadora também, né? Então é importante encontrar, pedir referências, né? Inclusive, se quiserem falar comigo, conheço pessoas qualificadas que já fizeram vários projetos, inclusive para indústrias do estado de instalação e com trabalhos bem interessantes. O Bazan, e hoje é difícil entrar lá? É uma pergunta ampla, né? Difícil, para mim é extremamente simples, eu já conheço o caminho. Agora, uma empresa que chega, por exemplo, se ela for
pelo governo é um pouco mais complicado. Uhum. É difícil para chegar a informação. Agora, se ela chegar pela Câmara de Indústrias, ela pode ser bem direcionada, seja para instituições que possam tornar o processo não tão árduo e mais rápido, inclusive com consultores experientes de cada segmento. Então, por exemplo, assim, eu quero indústria têxtil. Tu vai ter 2 ou 3 pessoas que são especializadas em projetos para indústria têxtil. Não, o meu é metal mecânico. Não, então tem uma pessoa que conhece mais de metal mecânica, entendeu? Então, isso é importante para ser mais assertivo no projeto. Sim. Cara, um dos motivos que a gente levanta a bandeira da terceirização aqui do Teus e Tons, cara, é o fato de ver esse conhecimento que já é de tempo da pessoa e de todos os problemas que ela conseguiu passar e resolver e sofrer. Muito tempo, E tu ganha tempo tu ganha até dinheiro, porque no fim das contas tu não vai levar multas e outras coisas, e, enfim, bloqueios pela experiência daquele consultor, daquele cara, daquele agente de carga, daquele despachante, daquela trading, daquele... né? Sim. O cara já viveu aquilo e ele adianta pra ti, né? Ele te mostra o atalho, o que tu tem que fazer, onde tu tem que ir, com quem tu tem que falar. Famosa maturidade, né? Quando tu conversa com teu pai, ele não vai lá e te dá um guiazinho assim, cara, não vai por aqui que aqui tu vai se ferrar, vem por aqui que aqui é mais fácil, então... Uma dúvida básica que a gente teve quando começou lá é se precisa de um sócio paraguaio. Né? O pessoal sempre pensa, vou abrir uma empresa, mas eu preciso de um sócio paraguaio? Depende, existem 2 modelos de empresa lá, né? Você pode ser uma sociedade anônima ou uma SRL. Na SRL você vai precisar de um sócio ou paraguaio ou então de um sócio que tenha documento. Ele pode fazer uma nacionalização para poder responder pela empresa. Numa SA, tu pode contratar alguém para ser o teu presidente, e daí sim precisa responder pela empresa. Então, na real, não precisa ter sócio paraguaio, mas sim alguém que responda por isso, como um presidente, por exemplo. Eu até vi que indústrias maquiladoras têm que ter a maioria do seu capital integralizado estrangeiro. Não sei se isso faz sentido. Não que eu saiba. Eu li isso na internet. No projeto, eu acho que não, tá? Não sei detalhes, que eu saiba. De pesquisa. Mas assim, na maquila, você precisa ter uma matriz importadora quando você vai apresentar o projeto. Então, eu quero montar uma empresa maquiladora, mas eu já preciso ter um cliente setado, que se chama matriz importadora, mas é um cliente definido, entendeu? Para eu começar. Mas esse cliente pode ser no Brasil e depois da minha empresa rodando eu posso exportar tudo para os Estados Unidos. Mas o meu projeto inicial foi com aquela empresa. E aí tem que pegar documentos delas. Isso, um contrato inicial. Uma parceria que, se eu não exportar para mais ninguém, ela pelo menos vai ser minha importadora. Porque qual é o medo do Paraguai? É que as empresas se instalem, aproveitem o benefício e acabam não exportando isso, gerando um problema, um passivo para o país. Como eles controlam isso, cara? Tipo assim, por exemplo, né? Eu tô importando e tô ganhando esse benefício. Sim. Eu tenho que provar depois documentalmente, tipo assim, entrou isso aqui, eu transformei isso aqui, a soma é 0. Existe um órgão dentro do Ministério de Indústria e Comércio chamado CENIMI, que ele é controle. Então, basicamente, é um saldo de conta de entradas e saídas. Então, tu vai ter todo um cadastro burocrático quando faz teu projeto ou uma ampliação de programa. Tu vai ter tua entrada de insumos, tua composição e saída de exportado. Quando sai exportado, vai debitando os teus despachos de entrada. E quando você zera esses despachos, você faz a baixa da garantia aduaneira que você já deu. E aí recebe ela de volta... E daí você recebe a garantia e para de pagar o custo dessa garantia aberta. Só que isso é um processo bem árduo, não é tão simples. Porque quem libera essa garantia? Não é o Ministério de Indústria que é fácil, é a aduanas. Então, quem mantém essa garantia é a aduanas. Então, é um processo um pouco burocrático, que hoje está em processo de informatização, para que seja um pouco mais automático. Mas ainda é muito arcaico como se procede no Paraguai. Até pouco tempo atrás, isso era por apresentação de planilha. Tanto entrada quanto saída tinha que apresentar uma planilha, ser carimbada, voltar e daí eles lançavam manualmente dentro do sistema. Hoje já é semi-automatizado. Eu entro dentro do sistema e preencho uma planilha. Ainda é planilha, mas dentro do sistema, não precisa apresentar ela fisicamente. Então, é um processo que está se desenvolvendo. O Brasil alguns anos atrás ainda. E acho que, assim, isso se compreende inclusive nos bancos. A parte eletrônica de bancos é super arcaica. A gente é acostumado com o Brasil, Sim. Mesmo o Itaú. O Brasil é um dos mais avançados do mundo. O Pix, né? É fantástico. Mesmo o Itaú, que é a mesma coisa, dentro do Paraguai é outro modelo de negócio. Trabalha totalmente distinto. Fica uma dica pelas pro Itaú. Leis do... Não, as leis do país, né? O país te limita em algumas coisas, então é difícil. Entendi. Mas que estranho saber disso, até porque se eles estão querendo desenvolver isso,
talvez seja pelo próprio o que tu falou, assim, tem pouco recurso ainda para desenvolver toda essa parte de infraestrutura. Exatamente. Que não é só estrada e transmissão energética, às vezes os serviços adjacentes, né? É complexo. Por exemplo. E em alguns sistemas dentro do governo, por exemplo, são comprados de fora, nem é desenvolvido lá. Comprado da Argentina, algumas coisas do Brasil que são integradas dentro do governo, os sistemas. Então, existe uma limitação de desenvolvimento que a gente não tem no Brasil, né? Aqui tem muita gente desenvolvendo a parte TI, sistemas e tal. No Paraguai é mais limitado. Tanto de mão de obra quanto desenvolvimento de produto mesmo. Legal, bom saber. Muito brasileiro se mudou para lá nesse meio campo? Brasileiros, a parte de agrobusiness foi toda desenvolvida por brasileiros, praticamente, no Paraguai, né? Então, há muito tempo há uma demanda bem grande de brasileiros. Mas a indústria levou mais gente. Mas assim, por exemplo, no nosso projeto no Paraguai, nós temos cerca de 170 funcionários. Dos 170, apenas 2 são brasileiros. Os demais são todos paraguaios. Porque não faz muito sentido levar o pessoal daqui para lá, porque gera muito custo, né? Sim, claro. Então, a gente vê geralmente a parte gerencial e administrativa de brasileiros, mas a partir daí a maioria são funcionários paraguaios mesmo. Louco. Bem louco. Porque, na verdade, é bem fora do que a gente vê de dia a dia aqui. Sim. Nos negócios, né, cara? A gente vai sempre pelo caminho mais trivial e tem essa opção Diferente, né? diferente, talvez extremamente competitiva. Sim. E que não tá aí nos holofotes, né? Talvez faça sentido pra... Agora o pessoal tá ouvindo teus tons, vai tudo correr pros diretores das indústrias dizendo assim, cara, porra, olha o que tu tá perdendo, cara, aqui, pá. Bora partir o Paraguai, né? Não, e o pior é o pessoal ver que 2008 era bem melhor, né? Tem várias empresas que eu conheço que estão em 2005, a Maquila, e ainda não tiveram coragem de dar o primeiro passo, de tentar começar. E várias começaram pequenas e foram crescendo conforme elas conheciam o processo. Sim. Que talvez é o ideal, né? Claro. Então, o Paraguai, como tem algumas peculiaridades, começa o projeto pequeno, entende como funciona e daí vê para que lado você vai na parte de aumentar. Mas o importante é começar. E as que tiveram bastante sucesso foi assim. Começaram pequena, foram desenvolvendo e... Por exemplo, quando a gente começou em 2008, a gente começou com 20 funcionários. Esses 20 funcionários eu trouxe ao Brasil para treinar. Eles ficaram aqui 2, 3 semanas treinando aqui, para depois começar a trabalhar lá. Porque lá não tinha como eu treinar eles lá. Então, E maquinário, essas coisas, importa-se direto para lá? Importa-se Também direto. tem seus benefícios de integralizar. Apesar dos custos logísticos, o sistema de importação funciona super bem no Paraguai. Tem bons players nisso, né? Gera custo, mas funciona. Hoje tem voo de carga direto para a Cidade Leste e tal. Então, existe respaldo Essa via por de isso. DTA de Paranaguá para lá. enfim, Exatamente. tem- Então, funciona. Tu não tens dificuldade nesse funcionamento, tu tem custo, na verdade. Custo e, às vezes, uma demora logística, né? Mas que tem que ser considerado. benefícios de impostos, né? Entrar no Brasil já entra com uma carga tributária absurda e talvez lá... Você falando em tecidos, né? Tecido 100% poliéster. Qual que é a vantagem? É 26% de importação no tecido. Você não vai pagar no Paraguai. Só Mas- 26? Só 26. Apenas, né? E ainda não paga o IVA, que seria mais 10% nos outros serviços internos. Você paga, antecipa esse imposto, mas depois ele retorna para você. Então, esses 26%, você tem uma vantagem direta no teu custo, né? De tu não pagar esse imposto. É uma vantagem. Só que, claro, daí tu vai pagar imposto de 1% maquila, que é o único imposto, teoricamente, que se paga em maquila. É 1% maquila na exportação. Na 1% exportação. valor FOB. Né? O governo vai arrecadando o mínimo para tentar pelo menos jeito vivo e as pessoas que ele regulam, né? Que tem que regular isso aí. E é legal porque funciona, sabe? A gente tá lá desde 2008, então eu percebo pessoas que entram lá, às vezes não tem um calçado para trabalhar. Daqui a pouco ela melhora, ela tem uma moto, daqui a pouco ela compra um carro, arruma a casa. Então, assim, tem uma função social isso, né? Se fala de benefício que o governo não arrecada, só que ali tu tá dando emprego, tu tá dando vantagem na veia pro pessoal que tá trabalhando. Então, às vezes, o imposto, da maneira que é cobrado, nem sempre chega pro povo. O emprego em salário chega direto. E pensando também em longo prazo, né, cara? Tipo, aquele cara que saiu de sendo uma mão de obra não qualificada para qualificada, Sim. de ganhar um pouco mais de dinheiro, o filho desse cara já vem com outra perspectiva. Uma O carga pai já tá diferente, né? mostrando, claro. Então, é que como eu morei na China, eu tenho muito esse paralelo. A China vê muito longo prazo sempre. E nós, Os asiáticos em geral, né? sim, Asiática, sim. a gente vê amanhã. Se não for Curtíssimo, amanhã, não dá certo. E é legal ver isso até como impacto agora, mas também sabendo que vai ter um impacto futuro grande, assim, de
Eu acho que de evolução, assim, daqui a pouco o próprio paraguaio é dono de uma indústria maquila que Sim. serve brasileiros ou Sim. qualquer outros países e blá, blá, blá. Se já não tem, né? Mas eu digo em grande quantidade, suficiente para nem precisar outras empresas irem lá, entendeu? A gente tem um turnover muito baixo de funcionários, mas eu já tenho um funcionário que saiu e abriu seu próprio negócio, virou empreendedor. Que legal. Entendeu? Num segmento semelhante ao que ele aprendeu ali. É legal tu ter esse desenvolvimento. Tu perde um funcionário, mas amanhã tu pode ganhar um parceiro ali, Claro, entendeu? Então, absenteísmo é muito baixo. Mas ele é muito educado, né? Tipo, tu perde um funcionário e ganha um concorrente. Não, tu pode ganhar um parceiro. Mas é verdade, né? Porque a concorrência é salutar e ajuda a crescer o segmento. Claro. Principalmente uma indústria de exportação, né? Eu nem vendo mercado nacional. Então, isso só favorece. E assim, o absenteísmo, a falta no Paraguai é muito baixa. A gente percebeu isso muito na pandemia, né? Então, eu tive pouquíssimos funcionários que faltaram por causa do Covid. Né? Então, a gente teve um tempo isolado no Paraguai, só que o que aconteceu? As indústrias foram autorizadas a trabalhar, a indústria, principalmente a maquiladora, por quê? Porque a gente fez um controle muito sério de não ter, por exemplo, separamos em grupos isolados, para não ter o risco de contaminação. Então, para entrar, tinha que lavar a mão, lavar sapato e tal, usar máscaras, e o governo nos deu a liberdade de trabalhar antes do comércio, por exemplo, por ter esses cuidados. Que legal, cara. Que legal. Deixa eu te perguntar, tem 2 perguntas finais. A primeira, dica para um cara que quer ir para lá e não quer perder a hora de iniciar as operações e tal. O que tu diz? Além de contratar uma consultoria para ajudar ele não ir pelo caminho mais árduo, o que mais? Exatamente. Eu começaria devagar, um projeto pequeno, para entender como funciona e ver para que lado pode ser viável ou não o projeto. Mas assim, é um regime especial. Eu consideraria o Paraguai como sendo uma Santa Catarina com TTD, uma Zona Franca de Manaus com o benefício deles. Legal. O Paraguai é como se fosse um estado agregado ao Brasil que vai te dar um benefício. E trabalhar essa importação, e talvez tão importante quanto ter alguém bom no Paraguai é ter alguém bom no Brasil. Tu vai ter que se qualificar muito, seja com despachante, com contador e tal, para tu fazer fechar essa matemática e realmente ver se vale a pena. O pessoal pensa muito no Paraguai, mas às vezes o Brasil é muito mais complexo nesse sentido. Então tu tem que ser bem assessorado aqui também. Algumas empresas, seja contabilidades, despachantes, que tenham conhecimento de como se trabalha nesse processo vindo do Paraguai. Aquele empresário que está nos ouvindo agora e deve estar se questionando assim, será que a minha empresa vale a pena? Será que não vale? Como é que se identifica isso, essa necessidade, assim, sabe? Assim, tipo, olha a tua empresa, tá custoso importar e nananã, o que mais que de repente... Geralmente assim, você vai chegar no consultor e dizer, cara, eu tenho esse copo aqui, que eu não consigo produzir no Paraguai, eu tô trazendo da China. Eu queria tentar fazer no Paraguai. Beleza, qual é o insumo que vai nesse copo? Ele vai te perguntar. O insumo é tal. Beleza, esse copo sai assim. O que você gasta no Brasil de energia elétrica, de mão de obra e tal? Vamos fazer um componente de custos e ver se compensa o projeto ou não. Basicamente é isso. Então, você tem que ter um produto ou uma linha de fazer uma análise de projeto. Mas isso antes mesmo de decidir se vai se estabelecer no Paraguai ou não. Tem algumas empresas que decidem, eu vou para o Paraguai sem saber o que eu vou fazer. Eu acho que não é o ideal, né? Não, o ideal correta, né? Tem alguma hora que é ideal fazer isso? Decidir sem saber o que fazer? Tem empresas que fazem isso, mas eu não recomendo. Nenhuma teve muito sucesso. Mas tiveram algumas que se encantaram com o Paraguai, mas não se preocuparam em produto e em negócio, propriamente dito. Sim. Entendi. Então, ter um produto específico e fazer uma análise de custo daquele produto que impacta no teu negócio. Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta para ver. Das tuas leituras de curiosidades, cara, o que mais te chamou atenção? Tem alguma outra coisa que tu lembra que tu acha interessante a gente trazer pra mesa, cara? Cara, assim, é uma lei relativamente nova, né? E o que chama atenção é que acho que tem bastante espaço para ser aproveitada, né? Acho que tem poucas empresas ainda utilizando elas. Esse número alto de empresas brasileiras que estão lá chama atenção. E a gente ainda vai descobrir por que as paranaenses estão mais lá, né? A gente tem que descobrir isso. Será que é o texto? Não sei, tá ali pertinho. Não sei qual que é a Será que é por causa do Paranaguá? Será que é... Acho que é pela facilidade e proximidade, até por conhecer, né? Vai ter muita gente que talvez ouça esse podcast que nunca ouviu falar da maquila no Paraguai. Então, no Paraná, ela foi mais disseminada, seja pelos próprios deputados, seja pelos governos locais. Tu sabe que eu fui, cara, agora eu tava lembrando. Eu fui, teve
eu acho que era o governador do estado, que tá Pedro Juan Cavalheiro, aham. Foi dar dentro do sindicato do comércio, uma coisa assim, lá de Maringá. Aham. Maringá ou Londrina. Eu tava lá visitando clientes e eles me convidaram para ir. E o cara deu uma palestra sobre Maquila e as novidades. E como o Pedro Juan era um lugar estratégico, tentando vender, enfim, o seu peixe lá e tal. Agora que eu lembrei disso, falando disso, verdade, foi lá no Paraná. Pela proximidade, né? Então o pessoal acaba conhecendo melhor e é mais próximo para ter controle, verificar e fazer um investimento dessa magnitude. Tá pertinho, né? E acho que ainda tem muito espaço. Tem muito espaço ali para se desenvolver. As empresas brasileiras têm que colocar no radar, né? Entender que existem outras opções e avaliar se vale a pena, né? E aproveitando, não sei quando é que consegue lançar o podcast, mas vai ter a Expo Maquila de 4 a 6 de setembro em Cidade Leste. Aí eu não sei. A gente consegue lançar o podcast até dia 4 ou 6 de setembro? Porque de 4 a 6 tem a Expo Maquila lá, que as maiores maquiladoras vão estar expondo seus negócios e quem tivesse interesse podia... Lá onde? Em Cidade Leste. Cidade Leste. Cidade Leste, Boa. No Shopping Lago. Vai ser feito o evento por 2-3 dias e vai ter várias indústrias, inclusive brasileiras, expondo lá, mostrando seus produtos e o que elas fazem, mas não é uma feira comercial. É uma feira institucional. Institucional. Exatamente, demonstrando o que a Maquila pode fazer e quais são as possibilidades dos investidores lá no Paraguai. Mas basicamente, então, tô sentado em casa, tenho uma indústria lá, tô importando e tal. Pô, eu vou talvez arrumar um consultor desse e ver se é viável ou não. Qual é o meu calcanhar de Aquiles no Brasil que faria sentido eu fazer um investimento no Paraguai? Entendi. E às vezes faça, talvez seja viável. Agora, uma colinha básica. Se o meu produto exige muita energia elétrica, é bem provável que o Paraguai seja extremamente viável. Por 50% de custo. Então isso é uma dica, Já é uma dica básica, boa, bem né? simples, né? Cara, eu até tenho umas informações aqui que eu anotei que é legal a gente passar. Não sei se são verídicas ou não, mas vou passar isso pra gente se analisar. Que era em 2021 o setor de maquila gerou mais de $1 bilhão em receita. Sim. Empregou mais de 100 mil pessoas. O projeto inteiro. Faz sentido? Não sei. Em funcionários são 20 e poucas mil. Eu não sei o que ele considera. Talvez família e tal, não sei. Mas empregos diretos é 20 e poucos mil atualmente, legal. Tá? Boa. Bom, foi criado no Paraguai em 1985. E aí a gente ainda tá dizendo que é novo, né? No fim das contas, porque é difícil... Levou muito tempo para começar a ser utilizado, né? Ele traz essa série de benefícios, incentivos fiscais, nananã. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho de informação. Esse regime é extremamente importante para o crescimento econômico do Paraguai. Nos últimos anos foi realmente um impacto muito grande, tanto que tu mostrou ali em dados só de... E foi o desenvolvimento da indústria, né? O desenvolvimento da indústria no Paraguai tem um breakdown ali quando surge a maquila. Então, porque era um país totalmente agrícola, né? E com certo comércio fronteiriço, mas com mínimos impostos, tem um benefício gigante para fazer esse comércio lá. E a indústria surge como outro panorama fomentador de gerar emprego e mão de obra qualificada, né? Pô, que legal, cara. E aqui uma das últimas informações que eu tenho é que o Paraguai é o segundo maior exportador de produtos de maquila da América Latina, perde só para o México, né? O programa no México foi criado em 1965 para promover o desenvolvimento industrial na fronteira entre México e Estados Unidos, cara. Legal. Então, aí, eu, se eu não me engano, eu tinha visto, tem outros países que têm esse projeto Maquila, talvez com outros nomes. Eu acho que era Indonésia. O Brasil tem o Drawback, que é um tipo de regime. Uruguai também tem o semelhante, Peru. Cada país tem países algum na América regime. Central também. Tem vários regimes, né, que trabalham semelhante, cada um com a sua peculiaridade. Mas essa é a ideia de fomentar a indústria para gerar mão de obra, trazer capacitação, emprego e desenvolvimento e para isso exportar e, enfim. Quando se fala em grandes, os principais países do mundo, a indústria teve muito forte, né? Seja Estados Unidos, seja, vamos lá, Itália, Alemanha, daí você vai para os asiáticos, China, Coreia, Japão. Então a indústria sempre teve muito forte fomentando esse crescimento. Então, acho que o Paraguai não foge disso, né? A nível país, acho que a indústria pode se refletir em um fomentador de crescimento e já se reflete. E, claro, que com os números de agrobusiness do Paraguai ainda é muito pequeno,
mas acho que em geração de emprego já tem uma referência bem interessante pelo tamanho do país. Que legal, cara. Legal. Bom, para quem quer saber mais sobre a industrialização e o impacto que dá, eu sugiro aquele livro, A Jornada da Humanidade. Legal. O começo é muito chato, mas depois vai ficando legal quando chega na parte da industrialização, porque a Jornada da Humanidade não começou na industrialização, então leva um tempo. O começo dá vontade de se jogar da janela, mas depois fica muito bom, enfim. Pra gente encerrar, legal. se os nossos ouvintes quiserem encontrar vocês nas redes sociais, como é que eles fazem? Ou, enfim, como contatam vocês, no fim das contas? Meu Instagram é Alexandre Bazan, Uhum. né? Se quiserem entrar em contato, eu posso indicar. Se tiverem qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliar, sem problema algum. E Tu, eu Matheus? tô no @Manfield, MANFL, então tô lá no Instagram, então só me seguir por lá, pessoal. Show, gente. Bom, longo, cansativo e extremamente explicatório, né? Sim. Pra mostrar pra galera o que é uma Aquila. Eu acho que a gente abordou bastante aí. Coisas, demos nomes, exemplos, o que funciona, o que não funciona, se liga na energia elétrica. E, cara, quero agradecer vocês pelo bate-papo, acho que foi sensacional. Não chegamos no fim do Maquila, a gente tá apenas no começo, né? Talvez desse assunto, quem sabe daqui a 1-2 anos a gente volta dizendo, cara, explodiu essa porra, ficamos tudo rico. Podia ser, mano. Né? Eu espero que vocês curtiram tanto quanto a gente. Você aí de casa, ouvinte, quero agradecer também por ter ouvido a gente até aqui. Nossa equipe produção, obrigado pelo episódio. Valeu, um abraço, até mais e tchau. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu. Valeu?